A maior lição da vida é de que, às vezes, até os tolos têm razão. Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensinem. Todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas numa só palavra: liberdade, justiça, honra, dever, piedade, esperança. A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas, a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. É bom ter livros de citações gravadas na memória, elas inspiram-nos bons pensamentos. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes. A vida dá lições que só se dão uma vez. A sorte não existe. Aquilo a que chamas sorte é o cuidado com os pormenores. Gosto de porcos. Os cães olham-nos de baixo, os gatos de cima. Os porcos olham-nos de igual para igual. Se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. É preferível ser irresponsável e estar com a verdade do que ser responsável e no erro. Os homens tropeçam por vezes na verdade, mas a maior parte torna a levantar-se e continua depressa o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Quando se consegue alguma coisa que se deseja, é muito bom deixá-la onde está. Engolir as más palavras que não se dizem, nunca fez mal a ninguém. A imaginação consola os homens do que não podem ser, o sentido de humor consola-os do que são. Quando se tem de matar um homem, não custa nada ser educado. É uma ideia tipicamente socialista considerar o ganho como um defeito. Eu penso que o verdadeiro defeito é ter perdas. Um prisioneiro de guerra é um homem que tentou matá-lo, não conseguiu e agora implora para que você não o mate. Os problemas da vitória são mais agradáveis do que aqueles da derrota, mas não são menos difíceis. É inútil dizer, estamos a fazer o possível. Precisamos de fazer o que é necessário. Construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia. É sempre prudente olhar em frente, mas é difícil olhar para mais longe do que pode ver-se. O orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho. É um erro tentar ver muito longe no futuro. A corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez. É melhor morrer em combate do que ver ultrajada a nossa nação. Deixemos que as nossas preocupações antecipadas se transformem em pensamento e planeamento antecipados. Melhor lutar por algo do que viver para nada. O que eu espero, senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. O repórter pergunta ao velho Churchill, aos 80 ou 90 e poucos anos: Churchill, qual o segredo dessa longevidade? O esporte, meu caro, o esporte nunca o pratiquei. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. A lição é a seguinte: nunca desista, nunca, nunca, nunca. Em nada. Grande ou pequeno, importante ou não. Nunca desista. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Minha conquista mais brilhante foi a habilidade de persuadir minha mulher a se casar comigo. Ninguém tem dor de estômago por engolir palavras cruéis que deixou de dizer. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos.
Eu já tirei mais do álcool do que o álcool tirou de mim. Um homem é tão grande quanto as coisas que o deixam com raiva. Nunca se renda, exceto as convicções de honra e bom senso. Quanto mais longe você conseguir olhar para trás, mais longe você verá para frente. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Não passamos de minhocas. Mas acredito ser uma minhoca que brilha. A verdade é inconvertível, a malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas, no fim, lá está ela. Para uma comunidade, não há melhor investimento do que dar leite aos bebês. Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Estou pronto para enfrentar o meu Criador. Se o meu Criador está ou não preparado para a árdua prova de me enfrentar, esse é outro assunto. Na véspera do 75º aniversário, quando questionado sobre o medo da morte, a habilidade de prever o que vai acontecer amanhã, no próximo mês e ano que vem, e de explicar depois o porquê não aconteceu. Foram provados muitos tipos de governo, e se provarão muitos mais nesse mundo de pecados e problemas. Ninguém disse que a democracia seja o sistema perfeito ou todo sábio. No entanto, foi dito que a democracia é o pior sistema de governo além daqueles outros que se tentam de vez em quando. Se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, na fronte de cada homem. Tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis. As 3 coisas mais difíceis segundo Winston Churchill: guardar segredo, tolerar injustiça e utilizar tempo. O general Montgomery estava sendo homenageado, pois venceu Romão na Batalha da África, na Segunda Guerra Mundial. Discurso do general Montgomery: não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói. Churchill ouviu o discurso e com ciúme, retrucou: eu fumo, bebo, prevarico e sou o chefe dele. Você nunca vai chegar ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cão que late. Eu não sou exigente, eu me contento com o que há de melhor. A história será gentil para mim, pois pretendo escrevê-la. Uma mulher me fez começar a beber. E jamais tive a oportunidade de agradecê-la por isto. Um homem com convicção pode superar uma centena que tem apenas opiniões. A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas próximas gerações. O povo deve ser poupado de saber como são feitas as leis e as salsichas. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. É uma boa coisa ser honesto, mas é também importante estar certo. O melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor mediano. Ser perfeito é mudar com frequência. Eu não me preocupo com a atividade, mas sim com a inatividade. Viva de maneira a não se arrepender se algo que você disser ou fizer for publicado. Mesmo que o que for publicado seja mentira. Por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados. Todo governo que ousa fazer tudo, acaba fazendo nada. Eu sou um otimista. Não me parece ser útil ser outra coisa. O preço da grandeza é a responsabilidade. Um homem faz o que precisa apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos, perigosos e pressões, e isso é a base de toda a moralidade humana. A minha imaginação me consola, mas, definitivamente, eu não poderia nem mesmo sobreviver se não tivesse senso de humor.